deixar o vídeo. Bom, gente, esse é o PDF, PowerPoint, na verdade, que eu fiz com a apresentação que o presidente da Associação Henri Plage pediu, Wildo, né? O título da apresentação, é uma apresentação da associação, é República Brasileira, uma história de golpes, elites e resistência popular. Sim. A gente começa aqui, né? A República começou em 15 de novembro de 1889, com um golpe militar que depôs o imperador Dom Pedro II. Foi uma ação entre militares e as elites econômicas, sem participação popular. Desde o início, esse movimento manteve, né, os privilégios das elites e excluiu as camadas populares de qualquer decisão e no momento da formação da República Brasileira. Aí aqui no detalhe a gente tem o Marechal, né, Marechal Deodoro. Aí vamos lá, República Velha. Quando foi a República Velha? A República Velha foi de 1889 a 1930. Né? O Brasil era governado pelas oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. É conhecido também como a política do café com leite. O poder nas mãos dos fazendeiros, né, e da elite militar. A população sofria com pobreza e repressão e também estava à margem do Estado. Não tinha voto da mulher e do... A gente fala. Fala, né? Ah, legal. Aí aqui, ó, a gente tem uma amostra, né, a partir desse quadro, de como era a configuração da política brasileira na República Velha. A gente não vê a participação de nenhum popular aqui, só militares e fazendeiros, ó. Uhum. Perfeito. Aí, como toda ação, ela desencadeia uma reação, a gente vai lembrar de Canudos, né? Os movimentos populares ao redor da República. Então, a gente vai lembrar da Guerra de Canudos, que foi de 1896 a 1897. Foi no início da República, esse foi um dos principais movimentos populares, né? A gente também vai ter o movimento da Revolta da Chibata, né, que vai durar 5 dias, né? De 22 de novembro a 27 de novembro de 1910. Né? E a Revolta da Chibata é um detalhe interessante, porque os marinheiros, em sua maioria do operacional do barco da tripulação, eram negros. E isso é uma espécie de herança do período escravagista brasileiro ainda. Tanto que era permitido aos altos oficiais da Marinha infligirem castigos físicos na tripulação da navegação, né? Então, aí a gente já vê um primeiro movimento, talvez, de mobilização dos trabalhadores, quer dizer, dos setores baixos das Forças Armadas, né, dos setores populares das Forças Armadas contra as Forças Armadas, ou a favor de o fim da aplicação de castigos físicos. Aqui também a gente já vê, a partir das greves de 17, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, e a partir também do movimento comunista internacional, que vai ter um ascenso em 1917, a partir da Revolução Russa, em 1922, ainda na República Velha, a fundação do Partido Comunista do Brasil, PCB. Né? Essa foto aí são os fundadores dessa organização, que é talvez a primeira organização a colocar o trabalhador como protagonista, a primeira organização brasileira a colocar o trabalhador brasileiro, a classe trabalhadora brasileira, como protagonista, né? Apesar de o Partido Comunista Brasileiro ainda ser tal como na época, ainda hoje, é um movimento, digamos assim, de vanguarda e não de massas, né? Mas mais adiante. Vamos falar aqui da Era Vargas. A Era Vargas, ou o primeiro estágio
de poder do Vargas vai de 1930 a 1945, né? Ele entra no poder a partir da Revolução de 1930, né? E o que o Getúlio traz no programa dele enquanto presidente da República ou ditador é a modernização do país, a criação de direitos trabalhistas, e em 1937, um fato interessante aí, é que o Getúlio Vargas dá um golpe e instaura o Estado Novo. E o Estado Novo, ele é o protagonista de uma série de mecanismos do Estado contemporâneo brasileiro, né? Mesmo essa questão de pensar todo o território, a cultura, as estruturas de poder, o Estado Novo ele é um pouco do prepulsor disso daí, né? E aí a gente observa aí também uma questão de... Só um instantinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Que o Congresso é fechado e a oposição é reprimida também com o Estado Novo, né? E é criada também uma burocracia estatal ligada ao Getúlio Vargas. Aí aqui a gente pode ver Getúlio, quando da Revolução de 30, né? Ainda com as roupas, o uniforme ali e as tropas. E aqui a gente vê o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo, né? Que é a organização de digamos, sindicatos e organizações laborais mais atreladas ao getulismo, mais atreladas ao Estado Novo, né? Fim da Era Vargas, ou que a gente pode chamar também de fim desse período do Estado Novo, né? Primeiro estágio da Era. O Getúlio Vargas ele é deposto em 1945, né? E aí acontece também o retorno das eleições, o início do processo, com todas as aspas possíveis aí, de redemocratização e de volta das eleições diretas, né? E assim, isso é importante lembrar também, cresce a influência dos militares e dos interesses dos Estados Unidos aqui no Brasil, né? Isso, a gente lembrar de 45 é o final da Segunda Guerra Mundial e o Brasil lutou do lado dos aliados, né? Portanto, do lado dos Estados Unidos também. E aí aqui está frisando isso, né? A presença de militares novamente na política, militares brasileiros, e dos interesses estadunidenses na política brasileira, né? Aqui a gente vê um detalhe aqui. Opa! Vamos falar aqui do retorno, ou assim, o segundo período Vargas. O Vargas retorna ao poder por voto popular, isso é importante dizer, em 1951, né? E aí ele volta com um discurso nacionalista. Opa, deixa eu só corrigir. Ele volta com um discurso nacionalista, né? O que significa isso? Criação da Petrobras, defesa da soberania econômica e nacional. A essa época também, muito do que se entende hoje da estrutura de Banco Central, tudo mais atrelado ao executivo, né? Vai acontecer nessa época. Enfrenta forte oposição da elite econômica, dos grupos midiáticos. É importante lembrar, esse segundo período Vargas, ele vai ter como um de seus grandes antagonistas aí, para além das organizações anti-Getúlio, também grupos como o grupo da Globo, né? O Grupo Globo. E dos militares também, né? Aí acontece, em 1954, o suicídio de Getúlio, né? Após intensa campanha de desestabilização nos grupos, nos jornais, nas rádios, e é cunhada a famosa frase do bilhete de suicídio do Getúlio, né? Saio da vida para entrar na história. Bom, vamos lá.
ô, Igor, aí estavam preparando um golpe para ele, um novo golpe, né? E ele se suicidou para evitar o golpe. O golpe de 64, na verdade, Poderia ter sido antecipado aí, né? A gente, na história, a gente fala que o suicídio do Getúlio, aliás, alguns, né, dizem isso, e aí é muito no campo da hipótese, que o suicídio do Getúlio, ele atrasa em 10 anos o golpe, né? Porque o suicídio acontece em 54 e o golpe acontece... Aliás, o suicídio acontece em 54 e o golpe acontece em 64. Então, você tem 10 anos. Né? Tem um corpo na sala. Vamos lá. Aí a gente vai falar um pouco desse período dos 10 anos aí, né? Instabilidade e aumento da desigualdade. Aí eu peguei uma foto aqui de crianças no Piauí, né? Para falar um pouco disso. Aí a gente vai lá. Anos 50 e início dos anos 60. Crescimento econômico sem distribuição de renda, aumento da desigualdade social e das tensões entre capital e trabalho. Conflitos políticos entre setores progressistas, conservadores e militares. Né? Aí é importante, acho que a gente frisar que esses setores progressistas, eles são muito amplos. Eles vão desde o Partido Comunista Brasileiro, passando por setores do trabalhismo ligado ao Getúlio e setores da nascente ala progressista da Igreja Católica, também, que já está acontecendo ali, né? E os conservadores também são um grande grupo, um grupão, assim, que vai da galera que é anti-Getúlio, da UDN, passando por setores de dentro dos grupos de comunicação, dos grupos de rádio, dos grupos de mídia, os controladores, né? Isso, são as elites. No fim, são esses dois grupos aqui, os conservadores e os militares, é um grupo heterogêneo composto pela elite anti-brasileira. Bom, mas como tudo tem uma reação, e aí isso já está virando quase um chavão, a gente vem com o governo João Goulart, que vai de 1961 a 1964. Né? E aí, quais são as características e o que a gente pode dizer sobre o governo João Goulart? Primeiro, o João Goulart ele foi vice do Jânio Quadros num período da história brasileira que se podia votar para presidente e para vice, né? Então, o Jânio Quadros acaba renunciando e o João Goulart assume, né? E o João Goulart, ele tem... Os militares desconfiam muito dele, porque ele é uma figura que tem como propostas as chamadas reformas de base, que, entre outras coisas, pregava a reforma agrária urbana, a ampliação de direitos trabalhistas, o controle das remessas de lucro ao exterior, e ele contava com um apoio popular, uma crescente de movimentos, né, ligas camponesas, e, ao mesmo tempo, existiu uma resistência por parte da elite e da classe média conservadora. Aí a gente vai falar da TFP, da Marcha da Família, e de uma série de grupos e eventos que vão caracterizar aí também, se por um lado existe um apoio dos setores de movimento popular ao governo João Goulart, também existe um setor da direita que também está se organizando nos quartéis e está se organizando nas ruas. Tudo logicamente, que hoje a gente sabe que com financiamento, né, do Departamento de Política Externa dos Estados Unidos. Né? Aí a gente vem para talvez um dos períodos mais sombrios da nossa história, que é a ditadura militar, que vai de 1964 a 1985. Né? Vamos ver aqui algumas caracterizações da ditadura militar. Né? Regime autoritário, censura, prisão e tortura e mortes. O chamado milagre econômico, que só beneficiou os ricos. A maioria da população seguia na pobreza e sem direitos. Era o fim da democracia e a repressão a qualquer tipo de oposição. Mas, mais uma vez, como toda ação
exige quase que dialeticamente uma reação, a resistência popular. E aí a gente já está encostando numa coisa que vai desvalar para o próximo capítulo, que é o quê? A resistência popular, o ABC paulista, as greves lideradas pelo Lula e pelo Sindicato dos Metalúrgicos, mas também o movimento das diretas já, que é organizado tanto pelos trabalhadores a partir dos seus sindicatos, quanto por outros setores da sociedade civil organizada, né? E a transição lenta e controlada pelos militares também caracteriza esse período, né? Esse período é um período pouquinho anterior à redemocratização do Brasil, chamada Nova República. E aí, nesse bojo, isso tudo que a gente está falando, a gente precisa falar da Associação Henri Plage, né? Mas o que é a Associação Henri Plage e o que ela pretende, né? A associação ela foi fundada em 2015 por trabalhadores perseguidos políticos da Volkswagen Brasil, mas não apenas pela Volkswagen, atua na exposição da cumplicidade empresarial com o regime e atuação da associação na exposição e pesquisa sobre a cumplicidade empresarial com o regime militar brasileiro. Uma das exigências é o reconhecimento histórico, a responsabilização e a reparação às vítimas, a luta por memória, verdade e justiça é também parte da luta de classes e da resistência. Vamos lá. Opa. Aqui nós temos algumas imagens, né, importantes aí, os trabalhadores sendo reprimidos na porta da Volks. Aqui também a gente tem um exemplo de organização dos trabalhadores, né, uma assembleia na Vila Euclides, né, com o atual presidente Lula falando ali num jogral para a categoria. E aí, a gente precisa falar do papel das multinacionais na repressão, né? A colaboração de empresas como a Volks, como a Mercedes e outras com a ditadura militar, né? Multinacionais como essas que eu citei colaboraram com o regime militar, né? Mas como que elas colaboraram? No monitoramento, fichamento e delação de trabalhadores atuantes politicamente. E essas empresas, como que elas atuavam? Elas atuavam como braço auxiliar do aparato repressivo do Estado, muitas vezes ajudando até os órgãos de inteligência no monitoramento desses trabalhadores. Um caso clássico é o caso do nosso companheiro Lúcio Belantani, né? Aqui no detalhe aqui. E o que o Lúcio tem aqui na mão dele? Ele tem uma ficha do DOPS ou do DOI-CODE. Geovaldo, essa ficha aqui é qual mesmo? Opa. É DOPS. A ficha é DOPS. Certo. Espera aí que eu acabei pulando aqui parte da apresentação. Aqui. Aí a gente tem o caso do Lúcio Belantani, né? O caso do Lúcio Belantani. É DOPS, essas fichas. Certo. Mas quem era o Lúcio Belantani, né? O Lúcio Belantani era um operário da Volks. Preso e torturado dentro da fábrica nos anos 70. Entregue à repressão pela própria segurança da empresa, seu caso revela a aliança entre capital e o aparato repressivo da ditadura. Uhum. A Volks e o termo de ajustamento de conduta, o TAC. Em 2020, após pressão social e organização, a Volks assinou um termo de ajustamento de conduta e destinou 36,3 milhões a vítimas e projetos de direitos humanos, a partir da ação movida pela Associação Henri Plage.
aqui no detalhe, nós temos os trabalhadores, né? O Vilmo, o Tarcísio, próprio Expedito e o Lúcio Belantani na porta da fábrica da Volks, ali nos anos iniciais da fundação da associação, né? Não queremos festa, queremos justiça. Bom, gente, essa foi a apresentação, né? Vamos abrir para perguntas. E o do Geovaldo, vocês viram que o meu cálculo estava certo. Ia dar 20 minutos a apresentação, deu 20 minutos. Igor, que nós tentamos intervir, mas você não nos ouviu, né? Eu acho que nessa parte aí, antes de entrar na questão do TAC em si, da Volkswagen, ressaltar que a Constituição brasileira, primeiro, deixar claro que a anistia ela veio, mas ela anistiou geral, foi uma anistia ampla, tanto anistiou os perseguidos como os perseguidores. Sim. Os torturadores, né? Mas ela deixou uma brecha, né? Que é essa brecha que nós criamos a de plágio e estamos cobrando dos empresários. Só que, e dizer também que quando termina uma ditadura, se faz aquele processo de justiça de transição. No Brasil, praticamente não teve, mas houve um indício no Brasil, a justiça de transição ela se deu parcialmente, certo? Uhum. Porque no governo da Dilma, já antes do governo da Dilma, acho que em 95 já criou-se um grupo para pesquisar a questão dos mortos e desaparecidos. A Comissão de Mortos e Desaparecidos. Exatamente. Peraí. Depois, em 2000, acho que 2002 ou 2003, sei lá, o governo da Dilma veio a Comissão da Verdade. Certo. E através após a conclusão dos trabalhos da Comissão da Verdade, a CUT criou um grupo 13 de trabalho. Um grupo 13 de trabalho, né? Para buscar as empresas que perseguiam, que entregaram trabalhador e que se juntaram à ditadura para perseguir trabalhador. Isso, e aí nós fomos procurados por um companheiro desse grupo, né? E aí o Neto, que fazia parte do grupo 13 da CUT, inicia Companheiros, só fazer uma interrupção rapidinho. Eu queria ver com vocês o seguinte. Eu acredito, e aí eu preciso ver com vocês, que essa apresentação ela está mais para nortear tanto o Hildo quanto o Geovaldo, de fixar alguns conceitos. Logicamente que a apresentação, ela abarca essa parte visual, mas ela abarca também exato isso que vocês estão fazendo agora. Né? Que é diante das imagens, vocês vão conseguir lembrar de coisas e também conversar com o pessoal lá na hora da apresentação. Mas eu acho que isso aí era importante, porque isso é relevante, a gente não pode perder isso, porque isso aí faz o elo, né, do fim da ditadura com o que nós estamos cobrando hoje. O que nós estamos fazendo hoje? Ao cobrar da Volkswagen e das outras empresas a reparação. Nós estamos querendo aprofundar a justiça de transição, né? Unindo essas empresas, responsabilizando elas para que isso nunca mais aconteça. Então, é importante falar da justiça de transição. Porque toda ditadura ou uma guerra, após o final dela, tem que ter esse processo transitório, né? E que no Brasil foi deixado de lado, porque, como anistiou os militares também, qualquer iniciativa que tentava remexer no passado, os caras bloqueavam, né? Para não atingir eles, até porque o crime de tortura, ele
ele é imprescritível. Né? Então, não prescreve. Eles usam a lei de anistia hoje para tentar barrar a iniciativa nesse sentido. Então, a gente tem que citar alguma coisa para a gente poder depois argumentar dessa forma. Outra coisa, Igor, que está aí para fazer justiça, o inquérito civil público ele é aberto pelo Ministério Público, né? E a associação acompanha. A associação procura o Ministério Público abre o processo, tá? Na verdade, o Neto, né? O Neto procura, junto já com o Lúcio, o Expedito, que ainda não é associação, são elementos. Aí o Neto junta o pessoal da Volks, começa a juntar o pessoal da Volks a partir do grupo 13 da CUT, aí vão até o Ministério Público, sobretudo o Neto, né, junto, aí pressiona para abrir o inquérito. Aí o Ministério Público Federal abre o inquérito, depois, no caminhar desse inquérito, né, e já em contato com a Volkswagen, aí o que é que ocorre? A comissão, a associação, já na sua formação, lembra do caso da reparação individual, porque até então o Ministério Público ele diz o seguinte: eu não posso pleitear reivindicação, pleitear nada individualmente, reparação individual, porque toda a nossa ação é de direito coletivo, né? E aí eles, né, diante do esse inquérito foi aberto quando? Hein? Aqui, ó. O Ministério abre um inquérito público. 2015. Né? O inquérito civil público aberto em 2015 e a associação, mas aí já todo o grupo da Volks atuando, né, desde 2014, né? E quando foi em 2018, é criada a associação exatamente para fazer esse trabalho de negociação com a Volkswagen e trabalhar essa questão da memória e verdade, né? Tá? E reparação. Perfeito. E aí, eu acho que deve falar um pouco do TAC, né? Como? Falar do que foi o acordo. Assim, quem foi os atores da negociação. O sindicato entrou depois de 2018, né? Oficialmente. 2018. Mas para fechar o acordo, TAC, a associação assina, os ministérios públicos assinam e o sindicato também. Tá? É o termo de ajuste de conduta. E aí é bom explicar o que foi o termo de ajuste de conduta. Já não está claro na apresentação? Não sei se seria bom a gente colocar aí para fixar que a Volkswagen indenizou em 36 milhões, embora a parte dos trabalhadores ela colocou, foi 16,3. E ela quis afirmar no acordo que esses 16 seria doação. Ficou como doação. Né? Exato. Entrou como doação. Entrou. E o do Ministério Público por conta do inquérito. 19 milhões e meio. 19,5. E aí a gente explica, né? Parte do 36 milhões, 18 milhões e 300 veio para a associação e a Volkswagen, para se proteger, era uma negociação, ela se proteger de reclamações, esse dinheiro não entra como indenização, entra em si como uma doação. E aí já foi parte da gente, né?
A gente aceitou porque se não aceita isso ia para a justiça, Ia demorar muito né? tempo. E a gente, ao avaliar isso, na época, dizia, pô, né, quem é que doa dinheiro, 16 milhões, né? De qualquer forma, essa questão saindo como doação não nos prejudica porque a gente faz política com isso, né? Uhum. Fica claro que isso é reparação mesmo, né? O que ela alegava para não Alegava os trabalhadores podiam comprar? Pedido de indenização de outros grupos, de setores, se ampliar, né? Para outros grupos. Para mais gente, um universo maior de pessoas, né? Tá. Gente, então, eu já fiz as anotações aqui. Escrever melhor o que foi a comissão. Adicionar Comissão de Mortos e Desaparecidos, do governo FHC, a Comissão da Verdade do governo Dilma, uma explicação sobre o que é justiça de transição, fazer uma mini análise da lei de anistia, detalhar o que foi o inquérito público, né? Ministério Público abre inquérito sobre a Volks em 2015, a partir de pedidos do grupo... De solicitação de membros da associação e o neto, né? Eu vou deixar assim, ó, a título que assim não há excluir o neto, mas o que eu vou fazer é a partir de pedidos do grupo 13 da CUT, que mais tarde daria origem à Associação Emplage. Parte de seus membros daria origem à Associação Emplage. Acho que a gente não precisa falar dele, a gente não está falando do NEP, a gente está falando da associação. Fala do IEP também, não tem problema. Fala do IEP, do grupo 13 da CUT, IEP. Não fala do Neto, fala. O tio da Eliana é presidente do IEP. Fala do IEP. Neto fala IEP. Agora a gente pode falar o IEP através do Neto. Isso é falando, mas no vídeo não pode. Não, fala do IEP. IEP através do Neto. IEP, membro da associação. Aí quem estiver falando, fala. Isso. Pode citar o Neto, mas não precisa. Perfeito. Falar quem foram os atores do TAC. Associação, Ministérios Públicos e Sindicatos metalúrgicos, certo? Isso. E a empresa, claro, né? Exato. Deixa eu frisar aqui, peraí. Perfeito. Explicar que desses 36 milhões, 16% foi indenização para os trabalhadores? Não? Não, 19 milhões e meio foi para os ministérios públicos Peraí, me passa de novo esse número. 19,5 foi para o Ministério Público e 16,300 foi para a associação, para distribuir para os trabalhadores. 16,300. E que disso, dos 16,300, certo, 10% foi para a associação, 5% para pagar o advogado, 5% para fazer a operação. Passa de novo esse número. Isso. Desses 16,300... Qual? 10% foi para a associação, 5% para o advogado e 5% para manter a estrutura da associação, que é o dinheiro que a gente opera até hoje.
os 5%, foi R$800 mil. 800 mil, 800 e pouco, né? Tá? Tá. Bom, companheiros, eu vou ter que correr aqui. Vocês têm mais algum detalhe para passar a partir desses que vocês me passaram? Não, acho que é isso. Não sei se o Hildo tem. O resto dá para mim falar, dá para falar, não precisa colocar aí não. Por exemplo, que a maioria das recomendações que a Comissão Nacional da Verdade fez não foram encaminhadas, né? E aí isso aí eu posso estar falando, porque a vinda do governo Bolsonaro, que depois né, fez retroagir, isso aí fica para falar. Fica para falar. Perfeito. Gente, ó, hoje, até o fim da noite, eu entrego essa apresentação com as modificações que vocês pediram, tá bom? Acho que até umas 8 horas já está na mão, já. Agora eu vou... falar uma coisinha aí. Diga. Encerrar, que isso não pode deixar de encerrar com isso, dizer que esse acordo foi inédito, não no Brasil, no mundo, né? É o único acordo até hoje no mundo, não, na data. Até aquela data. Foi o único acordo no mundo envolvendo a empresa. E que aqui abre caminho para que outros... Para que se vá buscar a complexidade de outras empresas. Tá, perfeito. Tá bom? Perfeito. Olha o Geovaldo aí, o Geovaldo arrumando o cabelo na câmera. Bem massa. Companheirada, até antes de 8 horas eu acredito que eu consigo entregar. Eu tô olhando aqui, acho que não é tão difícil assim de terminar, não. Liguei para ele falou, não enche o saco, estou namorando. Estou com a namorada aqui em casa agora. Você está pensando que eu tenho a idade do Igor, que não namora mais, que não lambe frigideira, porra? Rapaz, não diga coisa dessa não, que eu estou até mudando para casa da minha namorada. Aí, ó, tá bom. É certo. Você vai experimentar o gosto da frigideira. Então tá esperto. Camaradas, viu? Companheirada, vou ter que correr aí, que senão... Conversa tá boa. Tem que trabalhar no outro lugar. Aqui com vocês foi parte do trabalho. Isso. Tá bom. Eu vou subir esse vídeo. Aliás, deixa eu encerrar aqui. Eu vou subir esse vídeo.